Fala galera, tudo bem? Eu espero sinceramente que sim. Sejam muito bem-vindos mais uma vez à tela do Reflexões. Este vídeo, novamente, é um vídeo destinado à turminha do ensino médio, em especial aqueles do colégio Governador Roberto Santos, localizado no bairro do Cabula, a quem eu aproveito para mandar um abraço a todos, professores, diretores, funcionários, etc. Bem, para não perdermos muito tempo, vamos às apresentações. Deixa eu ajustar aqui um pouco. Este sou eu, sou Renato. Faremos uma breve contextualização sobre a filosofia medieval. Lembramos, desde já, isso não é uma aula, isto é uma mediação, conforme ficará enfatizado no próximo slide. Observações importantes. O vídeo é breve e tem o objetivo de fixar o conhecimento. Consequentemente, não substitui a presença do aluno na sala e muito menos o conhecimento adquirido ao longo de anos pelos professores. Lembrando que muitos professores, são mestres e doutores, e seria muita pretensão querer que este vídeo substitua tamanha trajetória, destes profissionais. Trata-se de uma brevíssima mediação. É um bate-papo para tentar fixar o aprendizado em sala. É um complemento. É importante a presença na escola e principalmente na sala, para a interação saudável, cuidado com bullying, com os colegas e a aprendizagem produtiva com os professores. Dito isto, vamos nós. O tema é destinado especialmente para a turma do segundo ano, mas nada obsta que outros alunos também possam ver o vídeo. Bem, gente, a filosofia medieval ela corresponde ao longo período histórico que vai do final do helenismo. Helenismo a gente entende como o período que antecedeu a decadência do mundo grego antigo e significou o início da expansão territorial do Império Macedônico até o Renascimento e o início do pensamento moderno, aproximadamente século XV. Lembrando mais uma vez que estas separações elas são didáticas para facilitar a aprendizagem. A filosofia medieval, no entanto, está concentrada entre os séculos XII e XIV, período em que surge e se desenvolve a escolástica. Mais uma vez, são separações didáticas. É só olharmos as pontuações de datas, de séculos. Veja que o final do período medieval ele está quase próximo do século XV aqui, do Renascimento. Bem, se pontuarmos a primeira informação, nós temos que a patrística ela já existia no período helenístico, tá? Então, a patrística, escola patrística ou filosofia patrística, ela foi uma corrente filosófica cristã da época medieval, que surgiu no século IV. Ora, se ela surgiu no século IV, ela está dentro do período helenístico. Recebe esse nome, pois ela foi desenvolvida
por diversos padres e teólogos da igreja, os quais eram chamados de pais da igreja. E aí vai um outro macete para vocês. Ora, se eu não soubesse disso, né? Se eu não tivesse essa informação, e eu ouvisse o nome patrística em algum contexto, sem que me desse esta informação que acabamos de ler, basta lembrarmos da palavra patriarcal, patriarca. Né? A igreja, ela, ao longo da história, ela foi regida por homens. Então vem a ideia de patriarca, patriarcal. E aí poderíamos inferir que patrística estaria ligado a patriarcado. Bem, continuemos. O nome mais importante da patrística é Santo Agostinho de Hipona. Bem, algumas características da patrística, né? Ela é considerada a primeira fase da filosofia medieval e a sua principal característica era a expansão do cristianismo na Europa e o combate aos hereges. Essa é uma informação importante, porque é o que vai diferenciar, grosso modo, a patrística da escolástica. Essa doutrina filosófica, ela foi representada pelo pensamento dos padres, como já foi mencionado anteriormente. Ela foi baseada na filosofia grega. Né? Os filósofos desse período tinham como objetivo central compreender a relação entre a fé divina e o racionalismo científico, ou seja, buscavam a racionalização da fé cristã. Portanto, os principais temas explorados estavam ancorados nas vertentes maniqueísta, que é o dualismo, ceticismo, que geralmente é o ato de duvidar, e neoplatonismo, que significa a mistificação do platonismo. Grosso modo, tá, gente? Porque não dá para entrar em detalhes de todos esses termos aqui agora, senão a gente foge um pouco do objetivo desse bate-papo, dessa mediação. E aí os temas mais frequentes, né? Criação do mundo, ressurreição, encarnação, corpo e alma, pecados, livre-arbítrio, predestinação da alma, que será um dos principais temas trabalhados também por Santo Agostinho. E nós vamos entrar agora justamente em Santo Agostinho aqui, né? No tema, no assunto. Né? A predestinação divina associada à salvação dos homens pela graça divina. Foi um dos temas também explorados. Acreditava na fusão da fé, né, representada pela igreja, e a razão, representada pela filosofia, para encontrar a verdade. Ou seja, as duas poderiam trabalhar juntas, cuja razão auxiliaria a busca da fé, que por sua vez não poderia ser atingida sem o pensamento racional. E aqui agora nós já entramos na questão do surgimento da filosofia cristã, né? A religião cristã, ela, embora originária do judaísmo, se desenvolve no contexto helenístico, ou seja, ela se desenvolve num período, mas a ideia já existia anteriormente. Mais uma vez, a questão da datação, né? A datação ela é importante
para termos um entendimento. Essa relação se justifica pela região cosmopolita conhecida como Alexandria. Em Alexandria conviviam várias culturas harmonicamente. E aí vem a contextualização do surgimento da escolástica, né? A patrística foi o primeiro período da filosofia medieval, permaneceu até o século VIII, aproximadamente. Durante 7 séculos, a filosofia esteve voltada para os ensinamentos dos homens. Logo após, surge a escolástica, aproximadamente século IX, e permaneceu até o início do Renascimento, aproximadamente século XVI. O grande nome da escolástica é São Tomás de Aquino, que é chamado de príncipe da escolástica por alguns. É o maior representante dessa escola e seus estudos ficaram conhecidos como tomismo. Ele foi também nomeado doutor da Igreja Católica em 1567. É oportuno lembrar, gente, que a Igreja Católica ela inspira o surgimento das universidades. Como a patrística, a escolástica também esteve inspirada pela filosofia grega e na religião cristã. O seu método dialético de unir a fé e a razão tinha como intuito o crescimento humano, grosso modo, o que diferencia também, grosso modo, da patrística, que tinha como objetivo a difusão do cristianismo pela Europa e o combate aos hereges. São Tomás de Aquino, é importante destacar que seus estudos estiveram inspirados no realismo aristotélico, enquanto os de Santo Agostinho estavam voltados para o idealismo de Platão. Sendo assim, a patrística focou na disseminação dos dogmas associados ao cristianismo, defendendo a religião cristã e refutando o paganismo. Já a escolástica, através do racionalismo, tentou explicar a existência de Deus, do céu e do inferno, bem como as relações entre o homem, a razão e a fé. A dificuldade aqui agora nós vamos entrar na crise da escolástica, tá? Uma breve contextualização também. E um dos fatos que é motivo da crise é a dificuldade enfrentada pelos sistemas das verdades, né? Porque conforme vamos verificar, a escolástica tenta reunir a verdade cristã, a verdade filosófica, a verdade da razão, e isso acaba entrando em crise porque surgem inúmeros dualismos. A própria introdução do aristotelismo cristão foi mais um problema, né? Porque o cristianismo não admite facilmente as pluralidades, filosoficamente falando. O averroísmo, que embora proibido, tinha influência e defendia radicalmente a separação entre os campos da fé, razão, filosofia e teologia. Vejam, a escolástica tinha a pretensão de reunir várias verdades e, a partir delas, chegar a um consenso. Bem, desculpem, resumo. Transição do helenismo para o cristianismo. A filosofia cristã ela surge no contexto do helenismo. O pensamento de Santo Agostinho representa, no contexto do cristianismo, a primeira grande obra filosófica desde a antiguidade clássica, abrindo caminho para o desenvolvimento da filosofia medieval e aproximando o cristianismo do platonismo.
A filosofia de São Tomás de Aquino representa uma aproximação entre o cristianismo e o aristotelismo, trazendo com isso a abertura de um novo caminho para o desenvolvimento da escolástica. Aqui, como de praxe, uma atividade, né? Vocês podem responder as duas ou uma das duas, para poder fixar o conhecimento. Estas foram as referências usadas para apresentar este vídeo, né? Juliana Bezerra é um artigo da fonte Toda a Matéria, e Danilo Marcondes, Iniciação à História da Filosofia. Eu espero que tenha atingido aí o objetivo. Desejo a todos que fiquem com Deus e, se houver dúvidas, vai nos comentários. Forte abraço.